Olá, queridos alunos, do EJA 3, Eu sou o professor Regis, professor de História. Hoje a gente vai continuar o nosso assunto das civilizações, tá certo? Antes, vou dar dois recados. Você assiste essa videoaula, no final, o que é que você faz? Responde as perguntinhas, bate a foto e manda lá para o grupo, tá certo? Sempre no período da noite, onde os professores vão estar lá recebendo vocês, tirando dúvida, conversando, tá ok? A outra informação é em relação à posição do celular para assistir a videoaula. O ideal é que ele seja na posição deitado, que na posição deitado você tem uma visualização maior. Se ele estiver na posição em pé, ele pode perder um pouco da qualidade da visualização, tá certo? Então, terminou de assistir a aula, faz as atividades, posta lá no grupo, sempre no período da noite e conversa com a gente, dá uma boa noite, tira qualquer dúvida. Segunda informação, lembrar sempre da posição correta do celular, tá certo? Ó, estou aqui disponibilizando aqui a imagem da aula, tem as pessoas que gostam de copiar, dá um pause aí e copia aí este conteúdo, tá certo? Todo este conteúdo está lá escrito, debaixo dessa videoaula. No entanto, aqui é uma forma resumida, bem rápida, de você copiar, beleza? Então lá, vamos aí o que interessa, Meu nome é Regis, professor de História, do EJA 3. A gente está falando das várias civilizações, que já existiram. Dentre elas, existem três famosas, Os Incas, os Astecas e os Maias, tá certo? Essas civilizações, elas também são chamadas civilizações pré-colombianas, tá certo? Ao invés de eu falar o nome dos três, eu posso dizer o quê? As civilizações pré-colombianas, tá certo? Por que este nome de civilização pré-colombianas? Porque estas civilizações, elas se desenvolveram, elas cresceram antes da chegada de Cristóvão Colombo, à América, tá certo? O descobrimento, da América, fala-se, que foi Cristóvão Colombo, tá certo? Então, essas sociedades, elas já eram desenvolvidas antes da chegada de Cristóvão Colombo. Por isso que elas são chamadas civilizações pré-colombianas, Uma homenagem, uma referência a Cristóvão Colombo, tá certo? Vamos lá. Então vamos falar agora sobre os Incas, tá certo? Os Incas, eles estavam, localizados na região aonde hoje, nós temos o Peru, a Colômbia, o Equador, parte da Bolívia, noroeste da Argentina. Ou seja, os Incas eram a sociedade aqui na América do Sul, bem próximo ao Brasil, como a gente observa. Peru, Colômbia, Equador, Bolívia, Chile e Argentina, Eram os nossos vizinhos aqui, os Incas, Eles possuíam uma sociedade hierarquizada, ou seja, a obediência, aos mais fortes, as camadas da sociedade eram bem divididas e respeitadas, tá certo? Eles tinham como base econômica principalmente o que? A agricultura, E as terras eram divididas de acordo com o tamanho da família. Se a minha família era pequena, eu tinha uma pequena quantidade de terra. Se a minha família fosse grande, eu tinha o que? Uma grande quantidade de terra, tá certo? Eles eram o que? Politeísta. Politeísta significa que eu adoro vários deuses. No caso, os cristãos, nós cristãos católicos ou evangélicos, nós somos monoteístas, acreditamos em um único Deus. Já os Incas, eles eram o quê? Politeístas, ou seja, eles acreditavam que, pessoal, em vários deuses, tá certo? E acreditavam que o mundo estava organizado em três mundos, A Ranapacha, a Cayapacha e Urucapacha, tá certo? E a capital, aqui do Império Inca era Cusco, lá na região do Peru. Então, relembrando, quando a gente fala dos Incas,
Os incas, eles se estabeleceram aqui bem próximo no Brasil, aqui na América do Sul, não é? Aonde hoje é o Peru, Colômbia, Equador, Bolívia, parte do Chile, parte da Argentina, é o que era o Império Inca, que era uma sociedade toda hierarquizada, né, respeitando, né, a função de cada um. Eles eram politeístas, tá certo? Ou seja, acreditavam em vários deuses, e a sua principal atividade econômica era o que? A agricultura. E outra característica, que o tamanho da propriedade era de acordo com o tamanho da sua família. A outra sociedade, os astecas, tá certo? Os astecas foram ali na região do México, México, Guatemala, tá certo? Nessa sociedade, o imperador, ele era o intermediário entre os deuses e humanos, e os seres humanos, né? Então, tudo ia-se para quem? Para o imperador, que o imperador conversava com os deuses, né? Isto aonde? Na cultura dos astecas, né? Com o seu desenvolvimento econômico baseado principalmente no cultivo do milho, abóbora, feijão, tomate e o cacau. Eles também eram que? Politeístas. Os politeístas são aqueles que acreditam, que a religião que acredita o quê? Em vários deuses. Como eu já disse anteriormente para a gente, a nossa religião é monoteísta. Nós acreditamos em um único Deus. Quando em uma região acredita em vários deuses, nós dizemos que eles são o quê? Politeístas, tá certo? Os deuses, né, e adoravam os deuses e templos na forma de quê? De pirâmides, né? Então muita gente imagina quando fala em pirâmides, lembra logo de quê? Do Egito. Mas aqui também na América, né, ali na região do México, os astecas, eles também tinham uma forma de adoração nas pirâmides, tá certo? Os outros eram os maias, né? Principalmente também ali na região do México, né, em Honduras, Guatemala e Belize, né, aonde eles tinham uma sociedade hierarquizada, né, em forma de pirâmides, né, lá o rei, o imperador, né, tinha as várias camadas sociais, tá certo? Tinha como principal cultivo o milho, a mandioca, o algodão, o girassol, criavam aves, né? Também eram o que, pessoal? Politeístas, tá certo? E realizavam festas e sacrifícios para suas divindades, né? E, né, tinham enormes pirâmides, né? Como eu falei para você, essa região ali do México, da América Central, onde existiam as culturas dos astecas e dos maias, possuíam muito pirâmide, porque normalmente quando a gente fala de pirâmide, a gente faz uma ligação logo quem? Ao Egito. Mas aqui na América do Sul, nós também temos exemplos de pirâmides, tá certo? Então vejam, hoje nós comentamos sobre as sociedades pré-colombianas, que são três: os incas, os astecas e os maias. Por que o nome de sociedade pré-colombiana? Porque, né, eles se desenvolveram antes da chegada de quem? De Cristóvão Colombo na América. Nós temos os incas aqui na América do Sul, onde era Peru, Colômbia, Equador, Bolívia, Chile e Argentina, tá certo? Como eu disse para vocês também, a economia era baseada na agricultura, cada propriedade, né, o tamanho era de acordo com o tamanho da família, tá certo? Os astecas viviam naquela região do México ali até a Guatemala. Os imperadores eram os intermediários entre a população e os deuses. Tinham como principais produtos milho, abóbora, feijão, tomate e o cacau. Eles também eram politeístas, acreditavam em vários deuses, né? E adoravam seus deuses em templos, né? Esses templos são as famosas pirâmides. E finalmente nós temos também os maias, né? Que vai ali no México, ali na península de Yucatán, né? Até Honduras, Guatemala e Belize, certo? Que é onde o principal fator econômico também era a agricultura através do milho, mandioca, algodão, girassol. Criavam aves, né? A pecuária, eram politeístas e tinham festas, né, de adoração e de sacrifícios, né? E tinham como grande representação
desses sacrifícios, desses templos, as pirâmides. Tranquilo? Viu como é interessante e simples? O que é que você faz agora? Você faz as atividades, né, e manda lá para o grupo. Teve dúvida? Repete o vídeo, ou então dá uma lida no texto que está logo abaixo aqui do vídeo, que é super interessante, que é tudo que eu falei lá escrito e aqui está em forma de resumo. Pois, boa semana, bons estudos e até a próxima semana, meus queridos alunos do EJA 3.